E exercer a gratidão, eu vou te falar um exemplo bem bobo, mas eu quero entender se eu exerço a gratidão como eu acho que eu exerço. De repente, não é nada disso. Às vezes eu estou sentado para jantar com a minha família e eu quieta. Na minha cabeça eu falo, meu Deus, tá meu marido, meus 2 filhos aqui, comida na mesa e harmonia. Obrigada, meu Deus. Isso é exercer a gratidão? Não, Ou isso é pouco? não, isso Entendeu? Eu daí, quero entender porque eu quero ser mais grata. olha, isso daí é exercer gratidão, tá? Aí você juntou até duas estratégias sem perceber. Uma estratégia que eles chamam de saborear, quando você intensifica, usa todos os seus valores, todos os seus sentidos naquele momento e prolonga aquilo ali com uma percepção de gratidão. Então, são duas estratégias que atuam muito fortemente no teu cérebro. Então, uma é você usar a gratidão no teu dia a dia, expressando gratidão, não só para você, como para outras pessoas também. Existem trabalhos que mostram que quando você usa em rede social gratidão, isso faz impacto nas pessoas e em você também. E existe uma estratégia que é bastante simples, e que eu uso particularmente na prática, eles chamam de diário da gratidão. O que seria isso? Você, no final do dia, separar 3 coisas que você foi grata. Não precisa ser nada épico, fantástico, como a gente está aqui, mas algo do dia a dia, por exemplo, olhar o mar, olhar as Como plantas, tá sentada com a minha família jantando. sentado com a sua Tá. família. E aquilo ali, a maior parte dos estudos é em 2 semanas, mas pode você fazer mais do que isso, naturalmente. Anotar à noite 3 coisas que você foi grata. Isso faz com que o teu cérebro, no dia seguinte, comece a direcionar para buscar coisas que são mais positivas, que te tornem gratas, do que você observar algo negativo, que é o nosso habitual. Então, essa estratégia de você, no final do dia, anotar 3 coisas que você é grata. Vai fazer observar, porque você lembra que você vai ter que anotar de noite. Então você fica Isso. observando as coisas mais Você começa a detalhadamente. mudar um pouquinho o mindset para que você comece a ter uma visão mais positiva, uma busca de algo que você vai anotar à noite. Isso vai gerando um treinamento. Além disso, na medida que você olha algo que você sente grato, você naturalmente ativa áreas muito nobres do teu cérebro e isso te causa bem-estar. Gente, está vendo? As pessoas falam tanto na questão de ser grata, isso tudo é quase é com a ciência. Né? Não é, vamos ser grato. É, é possível a gente desenvolver, alguém desenvolver fé, a pessoa que não tem fé. E aí tem um trauma, tem uma dor muito grande. É possível desenvolver a fé apesar de um trauma? Isso é muito interessante também. Ou experiência, então reconstruir uma fé perdida porque aconteceu uma coisa muito. Sim. Quando você tem um trauma, quando você venceu uma situação muito desafiadora, ou grave mesmo, um diagnóstico de uma doença, eu digo que tem 3 grandes possibilidades. Uma é você utilizar da tua fé para lidar com aquilo ali, que não é o que você está falando. A outra é você ter uma crise de fé. Então, o trauma pode causar uma crise de fé. Eu já escutei algumas vezes, olha, Que realmente eu não Deus é, sei que Deus é esse que deixou isso acontecer comigo. Isso eu ouço direto. exatamente por que comigo, Por que né? comigo? A pessoa pode ter uma crise de fé e é normal isso. Por quê? Essa crise de fé é natural e existe, eles chamam isso de sofrimento espiritual, tecnicamente falando, em que a pessoa está em sofrimento, porque foi abalado. Nós somos pelo menos 4 dimensões, como eu falei. Então a dimensão física, a dimensão social, mas principalmente a emocional impacta muito na dimensão espiritual. Se você está sofrendo, ela pode impactar negativamente. Então a primeira coisa a fazer é falar para a pessoa que está em crise de fé que está tudo bem, que é natural que isso aconteça. E que ela comece a buscar os seus recursos, do que ela fazia, tornava ela mais conectada com ela mesma e, naturalmente, a lidar melhor com o problema, que a fé ela tende a emergir em algum momento. E mais, existe um construto chamado crescimento pós-traumático. O que é isso? A gente fala muito de estresse pós-traumático, mas tem um crescimento pós-traumático, que é, diante de um momento assim, grave, limita, a pessoa que teve câncer, uma mulher, por exemplo, atendi recentemente, aliás, conversamos há pouco tempo, de uma mulher de 55 anos que teve um câncer de mama, em que ela ficou muito mal, foi destruidor, e ela agora, mesmo com ainda em tratamento, ela tornou a vida dela mais significativa. Então, ela teve... O que aconteceu com ela? Ela buscou novas possibilidades. Ela se vinculou em ajuda a outras mulheres com câncer. Ela tem a percepção de maior força, força mesmo, força pessoal. Ela consegue agora valorizar pequenas coisas da vida que ela não valorizava. E ela teve uma transformação espiritual. Ela que não tinha fé, ela agora começou a ter fé.
mas uma fé muito diferente do que era. Uma fé na vida, fé nela própria e fé em algo que ela entende como sendo superior a ela, em que ela nunca foi religiosa, mas algo superior, que ela pode acessar em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos que ela se sinta sozinha, solitária pelo sofrimento. O sofrimento é muito solitário. E como eu falei, aquela voz que sussurra, olha, você não está sozinha, vamos em frente, eu estou contigo. Então essa força ela teve depois do evento, depois do câncer. E eu tenho visto muitas mulheres que transformam a sua dor num propósito nesse aspecto, né? Um câncer, uma doença, e estão conseguindo passar por esse processo, querem ajudar outras mulheres a ter esse ponto de vista.